Tinha uma multidão de gente gritando em um lugar e uma mulher está gritando com um homem, dizendo que ela não sabe onde é que a filha deles está, mas quando encontrar, ela vai acabar levando uma bela de uma surra por ela ter sumido assim e causado todo esse escândalo. E Marcos apareceu lá e está com uma menina no colo, que está dormindo. E a mulher, quando viu isso, começou a gritar com ele. E ela disse: "Larga minha filha, o que você pensa que está fazendo com ela no colo, seu estranho?" E Marcos disse que ela estava precisando muito de um descanso, depois de ter passado por tanta coisa e quase ter morrido em uma guerra. E ela disse que ele provavelmente fez alguma coisa com ela e agora ela está desse jeito. E o Marcos disse que ela acabou negligenciando a própria filha e ela foi parar em um lugar que ela quase morreu, mas ele a salvou e as pessoas de lá também garantiram que ela sobrevivesse a tempo de eu chegar lá. E disse que ela não mais ficaria com a filha dela, que ele já denunciou ela às autoridades e, e que o ex-marido dela ficaria com a guarda principal, já que essa não é a primeira vez que ela foi tão negligente com a filha. E a mulher começou a gritar um bocado de coisa lá com o Marcos. E a Glória, lá no ombro do Marcos, estar pequena, e perguntou para ele por que é que ele não fala nada. E o Marcos disse que é impossível vencer uma discussão, e a melhor forma de conseguir ganhar uma é não entrar nela. Parando para pensar até que é verdade, não tem como mudar a opinião de uma pessoa assim com uma discussão. E depois que a mulher parou de gritar, a menina acordou e o Marcos disse para ela: "Frida, chegamos na sua casa e o seu pai está ali." E ela se animou e olhou para o pai dela e disse: "Papai, pensei que nunca mais ia ver o senhor, estava com tanta saudade." E o pai dela perguntou onde era que ela estava. E o Marcos disse que ela foi levada por isso aqui e mostrou lá as imagens no ar, e as pessoas se assustaram. Ele disse que o nome daquilo era anomalia, e por causa da negligência da mãe, que ela acabou negligenciando a filha acabou entrando numa dessas coisas, mesmo vendo que era algo estranho, e acabou indo parar em um mundo que estava em guerra, mas que as pessoas de lá garantiram a ela uma habilidade que garantiu ela escapar de tantos perigos. E o pai dela perguntou que habilidade, e o Marco disse pra Frida ir com o pai dela, e a Frida disse: "Olha, papai, o que eu sei fazer?" E ela saiu do colo do Marcos e foi voando até o pai dela, e ficaram assustados quando viram isso. E o Marcos disse que deram o poder dela lá voar, e depois de Marcos explicar mais as coisas, a mulher acabou sendo presa quando as autoridades chegaram, e o pai dela ficou com a garra. E Marcos voltou para a Terra, foi ver umas histórias lá com o Lucas, junto com o pessoal, e o Lucas disse pro pessoal que tinha uma história meio interessante, envolvia o nosso mascote favorito, o Fumaça, e o Pantera perguntou se ele também não era o mascote favorito deles, e disseram que era também, mas que o Fumaça era meio que especial. Ele já tá conosco já faz muito tempo. E o Lucas mostrou lá umas imagens do que ele viu num jornal, que uma criança, um menino, acabou sendo salvo de umas pessoas que queriam sequestrar ele, por um cachorro que acabou avançando para cima dos sequestradores, e os sequestradores foram querer bater no cachorro, só que o cachorro deu um pulo e acabou puxando eles pela roupa com a boca e acabou jogando dentro de um buraco e deixou eles lá presos até a polícia chegar. E o menino disse que nunca viu um cachorro fazer isso. Na entrevista, contando tudo o que aconteceu, os sequestradores confirmaram também essa versão e várias pessoas que estavam por lá. E o cachorro havia sumido de lá. Depois vi em outra reportagem que esse mesmo cachorro havia impedido um assalto a uma joalheria em um lugar. E depois começaram a ver várias notícias desse cachorro salvando gente de bandido e até mesmo de sequestro. Até mesmo pessoas que estavam sendo espancadas, esse cachorro aparecia e conseguia puxar as pessoas e arrastar elas, mesmo não sendo tão grande. Conseguia arrastar as pessoas ruins para longe das pessoas que estavam sendo agredidas. E a notícia começou a se espalhar e disseram que era um super cão. Só pode, que um cachorro normal não consegue puxar uma pessoa assim, não com esse tamanho. E até que num dia, os influenciadores estavam passando, e ele viu no jornal que os influenciadores encontraram esse cachorro e disseram que podia atrair ele com um pedaço de carne para fazer uma live com o cachorro do momento. E quando se aproximaram dele com um pedaço de carne, o Fumaça disse que não faria com menos que 5 pedaços de carne. E o pessoal se assustou, ouviu o cachorro falar. E o pessoal perguntou o que é isso. Não pode ser um cachorro de verdade, deve ser algum tipo de herói de outro universo. E o Fumaça disse que ele é um cachorro como os outros, pelo menos do mundo dele. Os animais lá falam e ele também. E o pessoal na live começou a comentar um monte de coisa, pelo que viu, falando que era um super cão de outro mundo. E o pessoal se aproximou e perguntaram se ele por acaso era um daqueles heróis de outros universos que chegaram. E o Fumata disse que não, mas que ele é companheiro de um super soldado chamado Douglas. Ele
tá um tempo esperando o dono dele, procurando ele. Enquanto isso, ele combate gente ruim e ganha comida grátis, como de vocês. E ele acabou voando até o pedaço de carne na mão dele e acabou mordendo e comendo. E o pessoal ficou assustado e perguntaram se ele tinha alguma outra capacidade também. E ele se afastou e se sacudiu e soltou uma nuvem de fumaça por lá. E ele saiu do meio e disse que se eles entrarem nessa nuvem vão ficar com essa fumaça por dias na pele. Isso é bem difícil de tirar. E esse também é o nome dele, Fumaça, o companheiro de Douglas, o super soldado. E o pessoal ficou animado e disse que isso vai deixar eles famosos. E o Fumaça disse que ele pode até ser famoso, mas primeiro ele quer os outros pedaços de carne que ele exigiu. E o pessoal foi lá e comprou para ele. E ele disse que ele aceitaria ser famoso se pudesse ganhar mais disso. E o Fumaça disse que se o dono dele não chegar logo, ele pode se acostumar com isso. E os influenciadores começaram a gravar bastante com ele e a fazer várias lives mostrando o super cão Fumaça, o cão de outro mundo. E eles começaram a ficar bem mais famosos, até que o governo quis apreender o cachorro para que ficasse sob supervisão dele. E o Fumaça disse que ele vai embora, mas que eles podiam cuidar dos filhos dele. Quando os filhos dele nascerem, vão perceber que são eles, porque eles nascem com a mesma capacidade. E o pessoal percebeu que eles podiam encontrar mais cachorro como ele e começaram a fazer várias lives em busca dos filhos de Fumaça. E encontraram vários cachorrinhos que tinham capacidade de falar assim como o Fumaça e conseguiram encontrar vários deles, mas acabaram vendo notícia em várias partes do mundo, Lucas, que havia mais desses cachorros espalhados por aí, que o Fumaça acabou tendo vários filhos, que esses cachorrinhos eles eram incontroláveis, eles viviam voando por aí, às vezes latindo e fazendo várias coisas. E um tempo depois, o Lucas viu que o Fumaça acabou criando uma própria conta nas redes sociais e começou a postar, com supervisão do governo, sobre o dia a dia dele, sobre o Supercão Fumaça, até que em uma dessas transmissões que ele estava fazendo, ele disse que finalmente o dono dele chegou e mostrou o Douglas lá, que estava junto com ele. E o Douglas disse que está feliz de ver que o cachorrinho dele foi bem cuidado nesse mundo. E disse que de agora em diante vai tomar conta dele e evitar com que qualquer pessoa venha dar carne barata para ele. E ele acabou encerrando a transmissão e depois eles explicaram que o Douglas teve que voltar para o mundo que ele veio, o cinturão de ouro, e teve que levar o Fumaça junto. Mas que ele acabou falando que os filhos dele estavam por aí, e aqueles que os encontrarem, que cuidem bem deles, porque ele próprio não vai poder. E vira um momento que eles entraram por um portal e a câmera acabou terminando a transmissão. E o Lucas terminou aí essa história e disse que foi uma história breve, mas que ele achou interessante compartilhar. Foi o momento que ele viu fumaças aparecendo para o mundo e deixando o legado dele, uma quantidade de filhos que ficaram aparecendo depois que ele viu, e que formou uma nova geração de cachorros falantes, que nasceu de várias raças. E o Nathanael disse que o Fumaça de vez em quando faz isso, e que provavelmente tem alguns filhos deles espalhados por aí que estão desconhecidos. E o Lucas disse que encontrou um deles um dia desse e está cuidando. E o pessoal depois disso foram embora para suas casas. E o Pantera disse pro Marcos que gostaria de ver mais uns irmãos dele. O Marcos disse que iria encontrar uns.